O Aviador, de 2004, foi o primeiro filme do Martin Scorsese, um dos meus diretores preferidos da vida inteira, a chegar à marca de 100 milhões de dólares de bilheteria nos Estados Unidos. Fato esse que aconteceu já depois de décadas do Scorsese ser um diretor muito conceituado e muito celebrado. E é um fato também que ele mesmo provavelmente diminuiria, já que, segundo ele próprio, hoje em dia as coisas estão metrificadas demais e a bilheteria de um filme não deveria ser a principal maneira da gente avaliar o seu sucesso. E é exatamente o caso aqui de O Aviador, um filme que é magnífico em diversos aspectos, além desse que eu citei aqui para abrir o vídeo. Quase 20 anos depois do lançamento desse filmaço, dessa cinebiografia do Howard Hughes, chegou a hora de falar sobre O Aviador aqui no canal, mais especificamente sobre um dos fatos, um dos aspectos que torna essa experiência uma experiência magnífica. Oi, eu sou Henrique Massaro, criei esse canal para falar sobre filmes e séries. Aqui tem diversas análises, comentários e curiosidades sobre esse grande universo do cinema e dos seriados de televisão. Convido vocês a conhecer meu trabalho, clicar aqui embaixo também no clube de membros para conhecer os benefícios para quem quiser apoiar o canal. E sem mais delongas, hoje a gente vai falar sobre O Aviador, mais especificamente sobre como o Martin Scorsese conseguiu retratar uma grande temática, diferente das temáticas que ele costuma trabalhar em outros dos seus projetos, utilizando técnicas que ele já consagrou ao longo do seu trabalho aqui nesse filme também. O Aviador conta a história do Howard Hughes, um multimilionário, bilionário, herdeiro de uma fortuna colossal, chegou a ser um dos homens mais ricos do mundo e que era um cara bastante obcecado, em vários sentidos, tá? Ele era um cara obcecado pelo cinema, gastou rios e rios de dinheiro para produzir alguns filmes e principalmente obcecado por aviação. Inclusive chegou a unir essas duas paixões algumas vezes ao longo da sua carreira. E ele não só ia a fundo em termos financeiros para tirar do papel esses sonhos mirabolantes, como ele enlouquecia todo mundo à sua volta para conseguir o que ele queria. O filme foca no período ali dos anos 20 até os anos 40 da vida desse bilionário norte-americano. E o interessante é que esse cara ele tinha maneiras muito persuasivas de fazer de conseguir que as pessoas fizessem o que ele queria. Como, por exemplo, o fato dele ser um bilionário, um cara que empregava e mandava na vida de muitas pessoas que se viam obrigadas ali a fazer o que ele queria. Mas isso seria uma visão muito simplista, seria resumir demais o que foi o Howard Hughes e como ele conseguia, de fato, manipular todo mundo. Tem um outro fator muito importante nessa história e que é muito bem retratado nesse filme. Eu considero esse filme um estudo de personagens por conta disso, que é o fato de que o Howard Hughes sofria de transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. E aqui eu vou falar com conhecimento de causa, com lugar de fala total, sobre essa condição de saúde mental que para mim até hoje foi brilhantemente bem retratada pelo Scorsese. Eu acho que eu nunca vi um filme alguém retratar tão bem esse tipo de distúrbio quanto o Scorsese. A gente sempre lembra daquele filme do Jack Nicholson, o Melhor Impossível, que é um filme muito divertido e que realmente mostra os rituais de uma pessoa que sofre com TOC. Mas no caso de O Aviador, é muito interessante porque a gente se sente na pele de um cara com esse distúrbio, não só por conta da atuação brilhante do Leonardo DiCaprio, que é uma atuação incrível, mas também pela forma como o Scorsese filma O Aviador. Hoje em dia se tornou muito comum, isso é uma das coisas que mais incomodam, as pessoas dizerem que eu tenho toque com tal coisa, eu tenho um pouco de toque com a organização das minhas camisetas no armário, eu tenho um pouco de toque com o jeito que eu lavo a minha louça. Eu vou resumir aqui, tá? Se tu acha que tu tem toque com uma coisa na tua vida, tu não sofre de toque, tu não tem transtorno obsessivo compulsivo. Tu tem, no máximo, uma forma metódica de agir com relação a alguma coisa, ou uma mania específica, ou apresenta ali um comportamento obsessivo compulsivo com um aspecto da tua vida que é uma coisa que vai acontecer com todo mundo em algum momento, todo mundo vai ter algum tipo de ritual em algum momento da vida, mas você não sofre de toque. TOC é um distúrbio realmente de saúde mental causado por medos e fobias e pensamentos irracionais que podem dominar aquela pessoa caso ela não realize aqueles rituais, enfim. Não é uma coisa que, se não houver tratamento, se não houver, enfim, terapia, medicamento, de fato, aquilo pode dominar a vida da pessoa. E o Howard Hughes
foi um cara dominado por esse distúrbio de saúde mental. Para vocês terem uma ideia, por medo de pegar doenças, que é uma das coisas mais comuns em quem sofre de transtorno obsessivo compulsivo, o Howard Hughes chegou a transformar os seus carros nos anos 50. Ele mandava refazer o sistema de ar-condicionado dos automóveis para purificar o ambiente e ele travava as janelas para que elas não pudessem ser abertas. Como bem diz essa matéria publicada recentemente pelo Jornal do Carro, dois dos carros mais conhecidos do Howard Hughes, um Buick Roadmaster de 1953 e um Chrysler New Yorker de 54, foram transformados em espécies de cápsulas seladas que isolavam Howard Hughes do mundo. E esse é um dos pontos que eu gostaria de ressaltar a respeito de O Aviador e que me chamou muito a atenção enquanto eu assistia ao filme. É o fato de que, muito provavelmente, o toque ele é particularmente mais perigoso para uma pessoa que tem muito poder, como era o caso do Howard Hughes. O que eu quero dizer com isso? Essas manias, essas fobias, a germofobia, todas essas questões que estão inseridas dentro do contexto do transtorno obsessivo compulsivo, talvez elas sejam muito mais facilmente dominadoras da pessoa que sofre desse transtorno quando essa pessoa é poderosa e tem o mundo aos seus pés. Ou seja, essas questões que agem no inconsciente desse cara, é muito mais fácil que elas dominem ele porque ele pode simplesmente fazer com que todo mundo faça as suas vontades. Então é uma condição muito louca. Assim. A gente pode dizer que ele era um cara mimado, que mandava todo mundo fazer as coisas porque ele tinha dinheiro, mas ele tinha uma questão de saúde mental que realmente dominava ele. E ali uniu o útil ao agradável, ou o inútil ao desagradável, né? Que foi realmente um dos caras mais ricos do mundo que sofria com isso. Então é uma condição que ela faz a gente criar uma empatia muito grande com esse personagem. E, como eu disse, a gente percebe essa condição dele, obviamente, pela atuação incrível do Leonardo DiCaprio, o olhar que ele demonstra, a maneira como ele segura os objetos, como ele limpa as mãos, ele nos passa toda essa sensação de sofrimento, de tensão que aquele cara está vivendo. Mas não é só isso. Se fosse só isso, talvez o filme não fosse tão brilhante assim. Na narrativa tem diversos elementos que passam isso sem que o roteiro precise dizer literalmente o que esse cara está passando. E é sobre isso que eu quero falar finalmente nesse vídeo aqui. O Martin Scorsese é conhecido, por exemplo, pela forma como ele retrata temáticas ao longo da sua carreira. E ele tem temáticas da sua predileção, como, por exemplo, a culpa católica, a questão da violência, todo o universo da máfia, pelo qual ele é bem conhecido. Tem alguns filmes muito importantes dentro desse subgênero do cinema, desse grande gênero, enfim. E sempre que ele retrata esses temas, ele tem alguns traços autorais que são, de fato, a assinatura ali do Martin Scorsese e que ele repete nesse filme aqui, esses mesmos traços autorais, essa mesma forma de dirigir seus filmes, de montar os filmes, enfim, para retratar esse outro grande tema de saúde mental que ele nunca tinha tocado antes num filme e nem voltou a tocar, especificamente esse do transtorno obsessivo compulsivo, e que genialmente funcionam muito bem também para retratar essa questão. Existem diversos aspectos da direção do Scorsese que tornam esse filme grandioso e que eu poderia falar aqui, como por exemplo o fato de ele retratar cada período histórico do filme com as cores que o cinema utilizava naquela época, e que é uma grande homenagem ao cinema, uma coisa que o Scorsese costuma fazer e que faz todo sentido com a história, que é também uma história sobre a história do cinema, falando dos bastidores dos filmes que o Howard Hughes produziu e a vida dos atores ali retratados. Mas o que eu quero falar especificamente nesse vídeo aqui é como o Scorsese utiliza a montagem, em mais uma parceria, novamente, com a sua grande parceira, a montadora Thelma Schoonmaker, para retratar o transtorno obsessivo-compulsivo desse personagem. E uma das técnicas que eles utilizam nesse filme aqui, e que já foi utilizada várias vezes pelo Scorsese, é aquela técnica dos 3 cortes em sequência. É uma técnica que foi consagrada pelo Hitchcock, a quem o Scorsese costuma homenagear nos seus filmes, e que acabou também se tornando um traço autoral seu, importante da sua filmografia. Quando eu digo esses 3 cortes em sequência do Hitchcock, eu me refiro, por exemplo, àquela cena do chuveiro, uma das cenas mais famosas da história do cinema, de psicose, em que a mulher vai ser morta no chuveiro e que, na hora que o assassino aparece com a faca e ela grita, nós vemos 3 enquadramentos sobre esse mesmo objeto, ou no caso aqui, sobre essa mesma personagem, criando ali todo o pânico necessário para essa cena.
Essa é uma técnica que aparece muitas vezes na filmografia do Scorsese, como eu disse, mas é claro que ela não é utilizada de forma gratuita como uma simples homenagem ao Hitchcock. Ela é usada de forma coesa com a narrativa, né? Servindo a história que está sendo contada. A gente pode estar aqui, só para trazer um exemplo entre os diversos filmes do Scorsese, o filme Cabo do Medo, aquele filme de suspense de 93, sobre o qual, inclusive, eu já falei lá no meu Instagram. Me siga para mais dicas de filmes e séries, @MassaroHenrique. Um filme em que o personagem do Robert De Niro, o Max Cady, é um criminoso condenado que sai da cadeia para se vingar do seu advogado. Resumidamente é isso, o advogado que é interpretado pelo Nick Nolte, o Sam. E quando um dos primeiros encontros entre esses dois personagens, o personagem do Nick Nolte, sem saber ainda que é o Max Cady, que tá perturbando ele e a sua família, quando ele bate o olho nele do outro lado da rua, ele tá dentro do seu carro, um conversível vermelho, que é uma cor também muito emblemática e importante para o Scorsese, e o enquadramento faz essa aproximação ali, esses cortes em sequência, esses 3 cortes em sequência, se aproximando do Robert De Niro, criando ali a tensão necessária para essa cena, né? A partir dali, esse cara sabe que ele tá em perigo. Voltando ao Aviador, ele utiliza essa mesma técnica para comunicar algo completamente diferente. Ele não quer comunicar medo, ele não quer comunicar perigo, não, ele quer comunicar a paranoia, a condição de saúde mental que está tomando conta, que está dominando a vida daquele cara, e mais uma vez funciona perfeitamente. Por exemplo, mais pro final do filme, quando o Howard Hughes já está praticamente dominado pelo seu transtorno obsessivo compulsivo, pela sua condição ali de saúde, tá vivendo enclausurado dentro de um cinema, uma das coisas que ele demonstrou ao longo do filme começa a se repetir cada vez mais, que é o fato de repetir as frases. Ele fala uma frase específica que, por algum motivo, entra em algum espaço da cabeça dele ali que acaba obrigando ele a repetir aquela mesma frase um número X de vezes. E cada vez que ele repete essa frase, adivinha o que o Scorsese faz? Ele aproxima dele, criando esse ambiente, de certa forma até enclausurado ali, em que esse cara está vivendo, tanto fisicamente, dentro daquele cinema, quanto dentro da sua própria cabeça. E existem outros momentos em que ele usa essa técnica, não literalmente, mas ele faz uma espécie de variação dela. Por que eu digo variação? Porque ele não faz exatamente os 3 cortes em sequência, mas ele faz esses cortes rápidos, se aproximando de um objeto e voltando para outro, para criar exatamente esse mesmo clima. Por exemplo, quando o Howard Hughes vai almoçar na casa da sua namorada, que é vivida pela Cate Blanchett, que faz a atriz Katharine Hepburn, que inclusive namorou de fato com o Howard Hughes na vida real, ele está num ambiente completamente desconfortável, almoçando junto com toda a família dela. E nesse momento é servida para ele uma carne que está visivelmente mal passada, e claramente se passa pela cabeça dele que essa carne está mal cozida e que ele pode passar mal, desenvolver alguma doença por conta daquilo. E não precisa que o roteiro diga, que o roteiro faça o Howard Hughes dizer que ele não quer comer aquela carne, não precisa que ninguém diga que ele não está se sentindo confortável. Basicamente, o que o Scorsese faz é mostrar o rosto do Leonardo DiCaprio, depois mostrar essa carne, voltar para o rosto dele, voltar para a carne mais aproximada e dar mais um corte, aproximando mais ainda dessa carne mal passada, nos mostrando praticamente só a vermelhidão ali daquele pedaço de carne, para que a gente entenda que esse cara tá num momento muito difícil ali, ele tá num dilema de comer ou não comer. Se ele não comer, ele vai desagradar aquelas pessoas, se ele comer, ele vai provavelmente entrar em pânico com medo de desenvolver uma doença. Então, apenas através da montagem, a gente entende tudo o que está se passando dentro da cabeça daquele cara. I'll be lined up against the wall and shot. Just what's that Spanish painting? The Goya. Eu convido vocês a assistirem ao Aviador, se ainda não assistiram, ou reassistir, tentando se apegar a esses detalhes. Tem diversas outras cenas do filme que retratam isso que eu estou trazendo nesse vídeo e que eu acabei não comentando aqui. Se vocês acharem elas, tragam pra gente conversar, para comentar em cima, eu sempre acho muito legal essa interação. E claro, isso tudo que eu trouxe aqui, como eu mesmo disse, são detalhes. Se a gente não perceber eles, a gente vai conseguir compreender a história do filme, a gente vai entender tudo e não vai estragar a nossa experiência. Mas, como todo bom cinéfilo sabe, se a gente se apegar a essas coisinhas, a essas técnicas, a experiência se torna muito mais completa e muito mais legal. Tá bem? Não se esqueçam de comentar o que acharam desse vídeo, se inscreverem no canal, deixar um like também. Era isso que eu tinha para dizer. Até o próximo vídeo e tchau!